todos. Bom dia. Pedir licença a vocês a sentar, é um privilégio, tá? Não reparem não. É porque estivemos há pouco tempo em reparação, né? No estaleiro. Está em recuperação ainda, né? Então nossa reflexão da manhã é sobre a morte, né? Vocês querem falar mesmo sobre isso? Temor da morte, né? Então realmente é um tema bem interessante, digamos, não para todos, né? Mas principalmente para nós espíritas, é um papo bem mais saudável, né? Bem mais salutar. Porque o espiritismo ele nos possibilita entender o que é esse fenômeno, né? E aí ele descortina todo esse véu que envolve justamente esse temor que foi sendo construído ao longo de muitos anos, né? E a gente vai ver isso é produto de uma série de coisas, uma série de fatores, né? E obviamente assim, o principal pela questão religiosa, né? A questão da igreja tradicional, tá? Então, as referências, né? As referências para a gente poder buscar o tema, o temor da morte, nas obras básicas, né? Naquilo que Allan Kardec escreveu, a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, são só apenas duas questões, tá? 941 e 942. Está lá na quarta parte, já bem no final, né? Do Livro dos Espíritos. No Céu e Inferno você tem um texto na primeira parte, logo no início, né? O livro do Céu e Inferno é um livro interessantíssimo, publicado em 1865. É um livro dividido em duas partes. Na primeira parte você tem toda uma parte teórica, onde Allan Kardec vai pensar sobre várias coisas, sobre o que é o céu, sobre o que é o inferno, sobre o temor da morte, os anjos, os demônios. E na segunda parte, uma parte, digamos assim, mais prática, onde ele vai apresentar vários testemunhos, né, de espíritos desencarnados que estão enfrentando diversas situações diferentes e ele vai categorizando essas comunicações. É interessantíssimo, né, o livro do Céu e Inferno, principalmente essa segunda parte. A gente vai ter um contato com inúmeras situações, por exemplo, um espírito desencarnado que cometeu um suicídio, o que ele enfrentou, as suas dificuldades, alguém que foi um meliante aqui em vida, né, que morreu decapitado, por exemplo, no século XIX, na época de Kardec, tinha ainda esse tipo de punição, né, a pena de morte através da decapitação, muito parecido lá com a questão da guilhotina, né, na Revolução Francesa, que a pessoa literalmente perdia a cabeça, né? Então vejam bem, isso também ajudou a construir esse temor, porque a morte como punição, inclusive o tipo de morte que é implementado contra a criatura. Então isso também influencia, né? É só a gente lembrar também, por exemplo, o que foi feito com Jesus, né? Jesus foi crucificado. Então Jesus sofreu o pior tipo de morte possível que poderia um indivíduo sofrer naquele período, que era a crucificação. Era o pior instrumento de tortura que existia nessa época, na época do domínio do Império Romano. E não é à toa que é feito no alto, né? Só vocês lembrarem, no alto da cidade. Para quando o indivíduo entrar na cidade, inclusive, ele vê aquela situação. Então tem toda uma pedagogia por trás disso, de opressão, extremamente opressiva, né? Para que o indivíduo, inclusive, quando ele olha para ali, ele veja o destino dele, né? Dependendo do que ele fez. Então, eles queriam ensinar aquela população dessa forma, né? Então, com certeza, a forma como também é executada a morte também ajuda, né? Contribui nesse temor, tá? E na Revista Espírita, de 1865, no mesmo ano da publicação do Livro do Céu e Inferno, também tem um texto com o mesmo título, O Temor da Morte. Um texto muito parecido com o texto escrito no Livro do Céu e Inferno, publicado. Muito parecidos, né? Praticamente o mesmo texto, com algumas poucas diferenças, tá? Então, se vocês quiserem buscar, tem bastante material.
O livro dos Espíritos tem essas duas questões e tem esse texto grande do livro do Céu e Inferno. Tá? Então é importante a gente definir algumas questões básicas. Né? Se a gente está falando de morte, o que é morte? E o que é desencarnação? Né? No meio espírita a gente convencionou chamar a morte de desencarnação, não é isso? Quando alguém do meio espírita morre, a gente costuma dizer que desencarna, né? Quando é nosso chefe, morre mesmo, né? Ele não desencarnou, né? Assim, senão ele não vai entender nada, né? Imagina só, você chegar lá para o coronel e dizer, né? Morreu, desencarnou, ele vai perguntar o que é isso, né? Mas no meio espírita convencionou a ideia do desencarne. E aí eu pergunto a vocês, não preciso responder, só reflexionam, né? É a mesma coisa? Morte e desencarne é a mesma coisa? A gente pode até utilizar o termo, né? No site da FEB tem um verbete que fala sobre isso. Se vocês quiserem pesquisar sobre morte e desencarne, bem interessante. Quando a gente se aprofunda no conhecimento espírita, a gente vai perceber que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? O indivíduo pode morrer e não desencarnar. Mas para desencarnar tem que morrer. Não é isso? Por quê? A morte é a questão física, biológica, né? O esgotamento dos órgãos. Por uma questão natural ou por uma questão provocada, né? Por um acidente, uma doença, questões de uma doença, ou pelo esgotamento natural. Velhice, né? O corpo vai ficando cansado, a máquina física não comporta mais a continuidade da vida biológica. Então ele vem a óbito. É isso? Isso é morte. E o desencarne? O desencarne é outra coisa. O desencarne é quando o espírito se desprende totalmente dos despojos materiais, do corpo físico. Então vejam bem, o indivíduo pode morrer e continuar preso a esses despojos durante muito tempo, por N situações, né, que não cabe agora a gente desdobrar isso, né? Mas vamos à mais clássica, questão do suicídio, né? Essa é a mais clássica. É muito comum na literatura espírita a gente ter notícias, informações sobre essa questão. Durante um longo tempo, o espírito continuou preso, vinculado aos despojos materiais. Por que nós chamamos de despojos? Que não tem mais vida ali. Né? É literalmente restos mortais. Quiçá ossos, né? Que o espírito fica vinculado. Por quê? Porque ele não conseguiu se desprender daqueles restos mortais. A morte aconteceu, mas o desencarne, não. Né? Então isso é muito comum. É importante a gente falar disso. Né? Mas a gente pode continuar utilizando, né? Não tem problema não. Mas que a gente entenda que são questões, quando desdobradas, diferentes. Ok? E por que a morte causa tanto temor, né? Olha a cara de pavor lá da jovem, né? Por que isso? Como eu disse, por uma série de questões, né? Tem um autor espírita chamado Richard Simonetti, que ele tem muitos livros escritos, né? E ele tem uma perspicácia muito grande na escrita, né? Porque os livros dele são muito objetivos, o linguajar muito simples, e ele costuma usar muitas histórias, o senso de humor, né? Então facilita muito o entendimento. E ele tem um livro que se chama Quem Tem Medo da Morte, que, se eu não me engano, é o livro dele mais vendido, né? Ele tem um Quem Tem Medo dos Espíritos, que é muito bacana também, Quem Tem Medo da Obsessão e Quem Tem Medo da Morte. É uma série, né? Que ele vai trabalhando essas questões. E aí, nesse livro, Quem Tem Medo da Morte, ele tem no início uma historinha que se chama Bico de Luz. Não sei se vocês já ouviram falar. Bico de Luz, né? Onde ele conta que um determinado homem tinha que passar por uma região muito escura. E ali costumava acontecer muitos assaltos. Era frequente. E não tinha jeito, ele tinha que passar por ali. E nesse dia não tinha nem a lua para ajudar ele.
Então era um breu total, né? Provavelmente nessa época não tinha celular, né? Senão você usava lá a lanterninha do celular, que é um adianto danado, né? Ou ferramenta boa. E aí ele foi caminhando, seguindo por aquele local de dificuldade, e ele percebeu que tinha alguém acompanhando ele. E ele começou a ficar desesperado, começou a ficar atemorizado. E quanto mais ele caminhava, ele continuava a perceber que tinha alguém acompanhando. Ele parava, esse alguém parava junto. Ele corria, alguém, esse outro corria. E ele não sabia mais o que fazer. De repente ele viu um pico de luz, né? Uma determinada casa, ele correu desesperado para aquele pico de luz. Quando ele chegou até lá, que ele olhou para trás, quem estava acompanhando ele? Um burro. Um burro velho, né? Que vivia ali naquela região, ele não sabia disso, e ele acompanhava todas as pessoas que passavam por ali, né? Quando ele viu o burro, obviamente, ele ficou bem mais tranquilo, né? E relaxado, né? Resumo da história. Quando a gente entende o processo das coisas, tudo aquilo que atemoriza a gente passa a ser visto de forma natural. E assim deve se encarar a morte, né? É lógico que existem questões que vão envolver de um certo temor natural que nós temos, né? Intrínseco a nós. Nós já nascemos com uma questão chamada instinto de conservação, né? Está ali. A gente parece lá, providência. Deus dá isso a nós, quando encarnados, para que, ao enfrentarmos as dificuldades, as vicissitudes da vida, nós não recuamos, né? Não declinamos, porque não é assim a nossa vida. Ao longo da nossa existência, nós vamos enfrentando o quê? Uma série de dificuldades, de sabores, perda de entes queridos, né? Um acidente grave que limita a nossa ação, inclusive física ou mental, né? Uma ruína financeira, o enfrentamento de uma doença grave que acomete muitas pessoas. Tudo isso são situações naturais, né? Naturais da vida e de um planeta de provas e expiações, que é a categoria do nosso planeta. Então, o nosso planeta, por natureza, já é um planeta que tem uma dificuldade muito grande para aqueles que estão encarnados nele, independente de classe social, não é assim? Porque as doenças são extremamente democráticas, não é assim? É lógico que tem doenças muito particulares à questão da pobreza, à questão do saneamento básico, né? Por exemplo, como o hanseníase. Tem doenças que estão muito caracterizadas nessa área. A questão de insalubridade, a questão de saneamento. Mas tem outras que não, né? O câncer, por exemplo, é uma doença que graça, né, nos dias atuais, e ela é extremamente democrática. A depressão, problema grave, né, do nosso século, que também está campeando na sociedade. Então isso evidencia o quê? Que nós estamos sujeitos a enfrentar essas dificuldades. Então imaginemos se a gente não tivesse, né, esse instinto de conservação. Tendo esse instinto, a gente ainda consegue romper com isso e declinar da existência. O que é o suicídio, como falamos no início? Não é justamente isso? É alguém que está enfrentando uma grave dificuldade e desiste daquela programação. E nós, como espíritas, sabemos a problemática que isso gera, né? É só a gente ler, por exemplo, alguns relatos do livro Céu e Inferno, né, que cometeram suicídio, e do livro clássico que tem no Espírita, né, da nossa amiga Ivone do Amaral Pereira, que trata justamente dessa questão do suicídio, né? Então, ele mostra para a gente os compromissos que a criatura assume ao cometer essa atitude, né? Eu costumo dizer que é você pular de uma frigideira quente direto no fogo, né? Você está numa situação de muita dificuldade. Então você está ali em cima de uma frigideira quente, está queimando os seus pés.
Quando você desiste, é a mesma coisa que você pular dessa frigideira direto para o fogo. O que é pior? Porque a gente sabe o que acontece. Aquela problemática, aquele sofrimento que a criatura está enfrentando, não é minimizado, vai ser potencializado ao tomar essa atitude. Então, os relatos, né, que a espiritualidade envia para a gente, é que a criatura perde a identidade. O espírito desencarnado que comete suicídio, por exemplo, perde a identidade. Vira um número. Né? Olha que coisa horrível. A pobreza que o indivíduo, a fragilidade que esse espírito fica no mundo espiritual, é realmente uma coisa de muito padecimento e de muita misericórdia, porque a espiritualidade tem que cuidar desses irmãos. E hoje nós sabemos que as taxas de suicídio têm cada vez aumentado mais, em vez de diminuir, têm aumentado, por uma série de questões, principalmente pela situação atual da existência do nosso mundo atual, né? Que a gente chama principalmente da pós-modernidade, que de alguma forma cria determinadas expectativas para a criatura que não são verdadeiras. Então ele embarca nesse sonho, né, de que ali vai encontrar felicidade a partir de determinadas aquisições, como por exemplo bens materiais, e quando ele adquire isso, ele percebe que não conseguiu a felicidade, né? Então a felicidade não é uma estação de trem, que você pega uma composição e solta naquela estação e consegue adquiri-la, né? A felicidade é um estado de espírito, em que, independente aonde a criatura esteja, ela pode estar feliz ainda que ao seu redor você tenha dificuldade. Porque o que fazem os espíritos que já atingiram uma certa maturidade espiritual? Trabalham em situações de extrema dificuldade. Aqueles que trabalham, por exemplo, lembrando agora a questão do suicídio, no Vale dos Suicidas, né? uma tristeza horrenda naquele local, mas eles são indivíduos felizes. Já conquistaram o entendimento dessa questão. Estão ali em trabalho, se compadecem da criatura, né? Mas eles não são contaminados por aquela situação de extrema dificuldade que aqueles irmãos estão enfrentando. Até porque eles não podem, né, deixar se levar por isso. Eles estão ali executando um trabalho. Aqueles espíritos contam com esses irmãos, com essas equipes, dependem deles, né? Então, primeiro a questão do instinto de conservação, é importante pontuar isso. A questão do cristianismo e seus dogmas, isso aí é um dos pontos principais, né? E Kardec vai trabalhar intensamente essa questão, né? Então o cristianismo, ele doutrinou ao longo dos séculos os indivíduos para que tivessem temor da morte. Então a morte é uma punição, né? É como se o indivíduo já nascesse, como não? Ele já nasce para a danação quase. Então tudo está relacionado ao pecado. Então fica muito difícil, né, a criatura encontrar felicidade nessa vida se ele, desde criança, ele é doutrinado dentro de um entendimento dessa natureza, de que a própria natureza é o pecado. O relacionamento do homem com o mundo é o pecado. Então isso causa o quê? Com certeza, temor, né? E aí você tem a doutrina das penas eternas, né? Em especial a questão principalmente da Igreja Católica, dogma, é um ensinamento, uma doutrina da Igreja Católica, das penas eternas, né? Dependendo daquilo que o indivíduo fizer da sua existência, ele está condenado, né, eternamente para o sofrimento, né? E aí, com certeza, isso vai causar o quê? Medo. É uma pedagogia opressiva. O Espiritismo liberta a gente dessas questões, com todo o respeito, o carinho no coração das outros segmentos religiosos cristãos. Todo o carinho e respeito.
mas o que te liberta. A vida é plena e é felicidade. A gente não precisa viver atemorizado. Pelo contrário. O que tem que ser feito é que a criatura crie a capacidade e a maturidade para que ele possa se relacionar ao mundo, e aí lembrando o apóstolo Paulo, sem ser do mundo. Porque se você se isola e se blinda diante desses ensinamentos, você não cresce espiritualmente. Você vive sob um jugo, né? Dentro de uma caixa, a partir daquelas questões e daquilo que é colocado para o indivíduo. É por isso que muitas vezes, quando retira o indivíduo de dentro da caixa, ele se perde. Porque ele não conseguiu desenvolver a sua maturidade. Ele não cresceu. Ele não desenvolveu as suas aptidões, o seu relacionamento, o seu enfrentamento no dia a dia, as dificuldades pertinentes do espírito na matéria para enfrentar, que qualquer um enfrenta, independente do entendimento religioso. Então, o cristianismo, nesse sentido, sobre principalmente a questão da morte, mais à frente a gente vai desdobrar isso, fez um desserviço. Essa é a verdade. Um desserviço para a humanidade. Então, de alguma forma, o espiritismo tem muito a contribuir nesse sentido. Não é banalizar a questão da morte, mas é perceber que é um efeito natural da vida e que não é uma punição para as criaturas. Então a gente vive a nossa vida sempre através de um posicionamento material. Por isso que a gente tem tanta ganância e tanta vontade de se continuar se mantendo e se perpetuando no corpo físico. Porque se a verdadeira vida é a vida do espírito, por que essa necessidade tão grande de se permanecer na matéria? Vejam bem, eu não estou falando sobre a questão da conservação da vida. E nem de banalizar o uso da máquina física. Pelo contrário, a oportunidade da reencarnação, a oportunidade da vida material é um prêmio que Deus dá para a gente. É um prêmio possibilitando que a gente desenvolva nossas aptidões, que a gente cresça espiritualmente e que a gente vá cada vez mais diminuindo aqueles débitos, dificuldades que nós vamos adquirindo ao longo das nossas múltiplas existências. Várias. Nós hoje somos um somatório de várias existências. Né? Então, é uma doutrinação desde a infância, de que existe um céu e um inferno. Ou você vai para um lugar, ou você vai para outro. Extremamente especulativo. Né? Extremamente especulativo. Muitos desses ensinamentos foram elaborados por homens, né? A partir de algumas questões bíblicas, mas a doutrina das penas eternas, por exemplo, é uma doutrina elaborada dentro do seio da Igreja Católica, por pensadores da Igreja Católica. Dos pagãos também. Também. Muito daquilo que existe na cultura cristã foi também herdada, né, do paganismo, da cultura grega, cultura romana. Muito foi rompido e muito foi, de alguma forma, anexado, mas formatado, né, empacotado de uma forma diferente. Né? O panteão grego dos deuses foi transformado no panteão cristão, né? Por exemplo. Né? Então, aquele determinado Deus que ocupava uma posição dentro do panteão passa a ser um apóstolo que caminhou com Jesus. Então, teve também muito da influência cultural daquelas épocas. Né? Então, a forma como o homem lida com a morte, ele foi, dentro das culturas você tem diversos posicionamentos. Né? E, inclusive, a questão do funeral, a questão dessa passagem para o mundo espiritual, como que era visto pelos gregos. Né? Então, existia essa ideia nítida e objetiva da continuidade da existência, porém o corpo era cremado, não era enterrado. Isso tudo vai nascendo com o cristianismo. Então,
Então o indivíduo, existia todo um funeral, uma questão fúnebre ali naquela passagem, e o corpo era todo embalsamado, limpo, colocado uma moeda na testa, né, para que pudesse pagar a travessia do barqueiro, para a travessia do grego para o mundo espiritual, né? Só que, vejam bem, enquanto no cristianismo é preciso se preservar o corpo, entre aspas, que não tem como preservar, mas enterrando, né, para que no dia do juízo final, esse corpo, esse espírito retorne a essa mesma vestimenta, né, naquela ideia de um processo de ressurreição. Na questão dos gregos, diferente dessa questão, o indivíduo vai para o mundo espiritual e lá no Hades, né, lá dentro daquela ideia de um inferno grego, digamos assim, ele vai ser ou purificado ou viver ali na danação, né, digamos assim. A gente pega outras culturas, é a mesma coisa. Quando você vai lá para o mundo nórdico, por exemplo, lá dos vikings, né? Você tem lá no mundo de Asgard, por exemplo, né? Onde alguns vão ter a oportunidade de ficar lá com a deusa Freya, né? Com Odin, que era o grande deus lá dos nórdicos, enquanto outros vão em sofrimento. Então o indivíduo tinha que ser um guerreiro, porque aí ele iria brindar, né, lá em Asgard com os deuses. Então, tem toda uma interpretação e uma forma de lidar com essa questão do fenômeno morte, que de alguma forma o cristianismo criou ali, né, a sua forma de ver, e como influencia muito na cultura ocidental, isso vai desembocar diretamente na forma como nós encaramos o fenômeno morte, né? Então, volto a dizer, o espiritismo nesse sentido tem muito a contribuir, né? Então, a questão cultural já falamos. Por exemplo, né, para os africanos, existe um livro de história de escravidão interessantíssimo que se chama A Morte é uma Festa. É de um pesquisador lá da Bahia, João José Reis. E aí ele fala sobre as festividades e a forma como os africanos, negros, escravos, lidavam com a questão da morte. O título do livro já se remete a questões bem diferentes e particulares da forma como a gente encara a morte, né? A morte era uma festa. E a gente vai perceber isso, por exemplo, que em alguns locais a morte é literalmente uma festa, né? Essas imagens aqui são festividades em torno da questão do dia da morte, o dia de finados. Alguém suspeita de qual lugar que seja? México, perfeito, né? O dia de finados no México é uma festa igual o carnaval aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Um desfile de carros alegóricos e tudo. E o detalhe, né, que essas imagens, aqui dá para ter uma dimensão, ó. Um dos quesitos principais dessa festa é o colorido. É uma festa que não é uma festa fúnebre, é uma festa extremamente alegre. Eles celebram a vida, porque o dia da morte para os mexicanos é um momento de intenso sincretismo religioso, onde você tem a junção do cristianismo e da cultura local asteca, maia, típica daquele local onde tem a cidade, onde tem o país do México, né? Ali, parte da América do Norte e América Central, onde esses povos habitaram. Então você tem um sincretismo religioso. Então é a oportunidade de você cultuar e celebrar a vida e os antepassados. Então olha como é que eles são cristãos. Os mexicanos são extremamente cristãos, né? A América Latina é extremamente cristã, que são países colonizados por ibéricos, né? E Espanha e Portugal é porque Roma não está lá, né? Que é o berço. São países extremamente católicos, né? Os países ibéricos. Não é à toa que o Brasil é o país mais católico do mundo, né? Então a América tem uma influência muito grande pela essa colonização. Os Estados Unidos, por exemplo, da América e Canadá já é diferente, né? A cultura anglo-saxã. Então você tem muito mais a influência do protestantismo, ainda que seja cristão, mas uma influência muito mais do protestantismo do que do catolicismo, tá? Então essas duas imagens, olha essa outra aqui interessante também. Isso aqui é na Guatemala. No Dia dos Mortos tem a festa das pipas.
Cada pipa, isso aqui é uma pipa, tá? Cada pipa representa um antepassado. Então, são grandes campos, grandes festivais de pipas nesse dia. Como é que é a forma que nós, brasileiros, encaramos a questão da morte? Estamos próximos desse dia, né? Da comemoração. Os professores é um espetáculo, né? Principalmente quando cai na quinta-feira. O sonho do professor, gente, é que todo feriado caia na quinta-feira. Esse é o sonho de consumo. Quando ele pega o calendário, que ele vê que o feriado está na quinta, ele sai pulando de alegria dentro de casa, né? Hã? Então, ano que vem não vai ter essa vantagem, né? Então, ó, isso para ilustrar as múltiplas formas de lidar com esse fenômeno morte, né? Essas pessoas temem a morte? Provavelmente sim, mas encaram, por exemplo, o dia da comemoração dos mortos de forma diferente, tá? Essa imagem aqui, apesar de estar um pouco escura, são as representações simbólicas que o homem foi construindo ao longo do tempo sobre a questão da morte, sobre a questão do inferno. É justamente isso que vai atemorizar profundamente as criaturas, né? E se vocês perceberem, ó, no caldeirão fervente aqui você tem religiosos, tá? Isso daqui é um franciscano. Olha lá. Tá vendo? Aqui, ó. São religiosos que foram condenados ao inferno, né? Então vejam bem, a lógica, a doutrinação nesse sentido, não era só para, digamos assim, atingir os leigos, né? Era também para os religiosos. Então, isso cria uma atmosfera extremamente o quê? Extremamente danosa. Então você nasce dentro de uma cultura que fica todo o tempo dizendo para você que ou você vai para o céu ou vai para o inferno. E do que o seu relacionamento na sociedade está muito mais atrelado a uma questão de pecado, de danação, do que de alegria e de felicidade. Esse partilhamento do homem dentro da sociedade é visto muito mais de uma forma perigosa, que ameaça o indivíduo, do que de uma forma de libertação, de educação e de crescimento, né? Então, ó, isso aqui é uma imagem do século XVI, olha lá, da escola portuguesa, primeira metade do século XVI, e mostra demônios de aparências horrendas torturando humanos em caldeirões ferventes e ferramentas. Então, com certeza, Kardec vai falar sobre isso, né? Na questão 941, quando ele pergunta sobre essa questão do temor da morte, por que da perplexidade? Esse é o tema que Kardec usa, a palavra. Por que da perplexidade do homem ao encarar o fenômeno morte? E aí a espiritualidade vai dizer, em parte, na resposta, a resposta é grande, a resposta é muito grande, 941. Ele vai dizer, mas o que você quer? Né? Se desde criança é ensinado para a criatura para que ela pense dessa forma, atemorizando o indivíduo, com certeza, ele vai temer demais, né, a morte. Vamos lá na primeira imagem, o desconhecido. Desconhecido. Muito mais no campo especulativo do que no campo concreto. Por isso que eu disse que o livro Céu e Inferno contribui muito nesse sentido. Porque você tem a oportunidade ali de ter contato com textos, com testemunhos de pessoas que passaram por N situações na vida com tipos de morte diferentes. Então isso conforta demais a alma e também serve como, de uma forma pedagógica, inclusive, para que a gente possa rever o nosso posicionamento no mundo. Mas não de uma forma condenativa, de uma forma opressiva, de uma forma aterrorizante. Olha lá, isso aqui é algo para aterrorizar, né? E eu costumo dizer que isso funciona até uma certa idade, principalmente nos dias atuais.
Porque isso não tem mais funcionado tanto como antigamente, não. É só a gente ver como as pessoas têm lidado no mundo hoje em dia. Inclusive a própria questão da morte, a questão do demônio tem sido banalizada, inclusive nos próprios filmes. É só a gente perceber, cada vez mais. Né? Está virando cada vez mais um personagem, inclusive, dos filmes de comédia. Né? Podem perceber. Então, olha lá. Esse trecho, para mim, é extraordinário. Está lá no texto do temor da morte. Eu pensei lá um pedacinho. Tá? O temor da morte decorre, disse Allan Kardec, portanto, da noção insuficiente da vida futura. Guardem isso. Vida futura. Embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Isso está muito mais atrelado ao quê? A questão da própria necessidade de preservação da vida. Aí é uma questão orgânica. Tá? Igualmente o estimula secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Esse temor decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando esta é completa. Então o Espiritismo ajuda muito nesse sentido. E cada vez mais que a criatura vai entendendo, compreendendo a doutrina espírita, por exemplo, ele vai cada vez mais perdendo o temor da morte. Porque ele vai ter uma ideia clara e objetiva, em determinado momento completa, do que é a vida futura, do que é o mundo espiritual, do que acontece com a alma ao desencarnar. As dificuldades que ele enfrenta hoje, por que ele está enfrentando? Muitas delas ligadas a situações, a determinadas ações e atitudes que tivemos em vidas pregressas. Tudo isso vai demonstrando para a criatura o quê? Que primeiro, a vida tem que ser celebrada e não ser atemorizada. E que a morte é um fenômeno natural. Para muitos, vão achar que esse nosso pensamento, essa nossa ideia, essa nossa forma de ver, é uma forma equivocada. Claro, porque essa ideia da morte, ela serve como uma cartilha para que você possa sustentar inúmeras contradições que esses irmãos vão continuar colocando em ponto. Então, não tenho dúvida que é um excelente freio, para que você possa ali imprimir no indivíduo aquilo que é uma determinada doutrina, uma igreja, seja lá o que for, ver a partir da vida, a partir da sua interpretação da Bíblia, que nós respeitamos. Então, está lá no capítulo 2, item 4. Cada vez que a gente vai entendendo esse processo, a gente vai deixando de temer. E aí Kardec, nesse mesmo texto, Temor da Morte, ele vai dizer: por que os espíritas não temem a morte? Percebam que é uma afirmação, não é uma interrogação, ainda que tenha porquê, Kardec não coloca interrogação, ele bota: por que os espíritos não temem a morte? Então ele está contando com a gente, Paulo? Agora, aquele livro que você citou, do Richard Simonetti, ele fala exatamente o contrário. Por que os espíritos têm medo da morte? Exatamente, por quê? Claro, Kardec está contando com a gente e ele está falando para alguém, que já entendeu, é consciente, entendeu o processo. Por quê? A gente ainda vai continuar ainda temendo muito, Não relacionado a essa questão do instinto de conservação, não estamos falando sobre isso. Ainda principalmente pela dificuldade que a gente tem em lidar com a vida nos dias atuais e aquilo que a gente vai enfrentar no mundo espiritual. A gente ainda tem muito medo disso, Para onde eu vou? Será que eu vou ficar bem na vida? Será que eu não vou? Será que eu vou para o nosso lar? Então isso de alguma forma acaba sustentando ainda o temor. Quando a gente deixa de se preocupar disso, não se preocupa com isso, se preocupa com o presente. Jesus é categórico nesse sentido. Quando ele vai dizer o quê? A cada dia cabe o seu mal. Ele vai falar justamente isso, se eu não me falha a memória,
quando ele faz aquela visita à casa das duas irmãs, Marta e Maria. É nesse contexto que ele vai dizer isso. E quando Jesus estava ali falando com Maria, né? Peraí. E quando ele falava com Marta, Maria estava lá arrumando as coisas, desesperada, ao contrário. Quando ele falava com Marta, Maria estava desesperada, arrumando as coisas, fazendo aquelas coisas. Continuei? Ô Jesus. É Maria que estava ouvindo Jesus. Maria, tá bom, obrigado. Maria, não era Maria de Nazaré não, né? Era Maria. Maria, irmã de Marta, né? Maria estava ouvindo Jesus. E Marta desesperada na hora de ouvir. E ela desesperada, fazendo os quitutes, arrumando a casa, passando o pano, né? Em determinado momento, o que Jesus diz para ela? É isso, Marta, Marta, né? Maria ficou com a melhor parte. Ela estava ficando com a melhor parte. Porque a melhor parte estava ali. Ou beba desses conhecimentos. Veja uma oportunidade que ela estava perdendo. Jesus estava dentro do seu lar. Jesus foi ali visitá-las, né? E ela estava preocupada com o dia a dia, com os afazeres. De repente ela fazia uma média com Jesus, né? Jesus estava na casa dela, de repente um bolinho de chuva, alguma coisa. O que Jesus ia pensar? O que Jesus ia pensar indo na casa dela e não ter nada para comer, para beber? Mas Jesus não estava preocupado com isso, né? Naquele momento. Aquele momento ali era um momento muito especial, que ele estava partilhando com aquelas duas. E aí, nesse contexto, Jesus vai dizer, né, que a cada dia cabe o seu mal. A gente se preocupa muito com o dia de amanhã. Não é que não devamos planejar as nossas vidas. Devemos fazer, e é extremamente importante. Mas a gente se preocupa demais com aquilo que irá acontecer e com o mal que ainda não aconteceu. Por que essa preocupação tão grande com o porvir? Para onde a gente vai? Né? Se a gente leva da vida, né? A vida que a gente leva, né? Como diz o autor do Pequeno Príncipe. A gente leva da vida a vida que a gente leva. Então é essa a preocupação que a gente tem que ter. Façamos agora, né? Vamos trabalhar. O movimento do Espiritismo é trabalho, é movimento. Não é igrejismo, né? Não adianta só vir à casa espírita tomar o passe. Sim, isso é importante, escutar a mensagem, mas precisa ter esse envolvimento, a aplicabilidade dessas questões no dia a dia, sendo, né, um agente transformador no mundo, alguém que possa mudar, ainda que seja aquele ciclo muito pequeno que você está ali relacionado, seja no trabalho, na escola, não importa, que possa ser um agente transformador. Muitas vezes, invigilantes por isso nós somos muito mais um agente, né, que incita, né, às vezes a violência. Somos carreados, né, por aquela questão da hora, né? O nosso país agora está extremamente dividido, né? Extremamente polarizado, influenciado principalmente pelas questões políticas. E a gente vai carregando nisso, né? A gente que acompanha de vez em quando a rede social, a gente percebe como é que nós espíritas, vamos se incluir nesse todo, né? Como é que nós espíritas estamos escorregando, né, em determinadas cascas de banana que estão sendo jogadas a todo tempo, influenciados por situações que às vezes são esdrúxulas, ao ponto às vezes de estar concordando com o aborto. São coisas que não têm cabimento, né? São coisas que são patentes. É a preservação da vida, então não adianta, não tem que discutir, ainda que tenha a questão social que precisa ser discutida, né? Cada vez mais nós não temos ar para respirar, a gente sabe disso. Então, surgimento de novas vidas para determinadas famílias, determinadas mães solteiras, por exemplo, é um problema grave que a pessoa tem para poder manter aquelas vidas, a gente sabe disso. Isso precisa ser discutido também dentro do movimento espírita. Mas quando a questão se deve se fazer o aborto ou não, por favor, gente, pelo amor de Deus, isso é uma coisa que tem que estar definida para a gente. A gente não pode estar mais perdendo tempo com isso, né? É preservação da vida.
É uma vida que está ali. Como é que pode uma sociedade como a nossa desenvolver tanto, né, nanotecnologia, saltos quânticos dentro do desenvolvimento tecnológico científico, e a gente não cria uma forma de entendimento e de resolver o problema da questão da vida? Ceifando, né, a vida. Indefesa. Ele não tem chance. É um desespero para aquele espírito. Né? É um desespero. Tem um documentário sobre essa questão, eu não lembro agora o nome do documentário, mas é muito famoso, da década de 70, é de um médico que é um dos maiores abortistas dos Estados Unidos. Ele realizou, assim, eu estou dando uma cifra aqui, mas é em torno disso, tá? Realizou mais de 50 mil abortos na clínica que ele participava como médico abortista, que é uma prática comum nos Estados Unidos da América. Né? O mundo corporativo pegou isso e isso é uma indústria, né? A gente sabe disso. E quando ele fez, a partir do momento que ele viu o exame, né, se eu não me engano, o ultrassom, o desenvolvimento dos exames, e ele viu quando o médico enfia, né, aquele instrumento tenebroso, né, que vai ali, de alguma forma... Coletagem. Não, a coletagem é depois, você tritura. Você tem que cortar o feto para que você possa extrair ele, principalmente se já tem 3 meses, por exemplo, 4 meses. Não tem como tirar ele de uma vez só, através da sucção. Tem um método da sucção e tem esse. Então, quando isso é feito, ele percebeu na imagem o feto fugindo. E ele, tipo assim, ele caiu na real, peraí. Porque qual é a grande discussão em torno disso? Tem vida ou não? Né? Já tem uma vida ali desenvolvida ou não? Tanto é que no início, né, no momento da gravidez, quando a pessoa vai no médico, o médico coloca saco gestacional, né, se eu não me engano, uma coisa assim. Ele não coloca feto. Porque justamente essa discussão em torno dessa ideia, tem vida, não tem, né? Então, quando ele percebeu isso, ele parou, aí ele de um praticante de aborto, ele passou a ser um defensor. O defensor contra essa indústria que existe nos Estados Unidos, que está querendo entrar no Brasil, a gente sabe disso há muito tempo. E se a gente não abrir o olho, não tiver alerta sobre isso, vai entrar. E vai resolver o nosso problema social? Não vai resolver o problema. Né? A gente sabe, a doutrina espírita, ela nos ajuda muito, principalmente para aquelas mulheres que já cometeram aborto, né? A possibilidade de renovação da vida e de reparação disso. Então, né, se por acaso tem aqui alguém presente, ou se conhece alguém que realizou essa prática, não se culpe, não se condene, porque existe reparação em torno disso. Principalmente dentro do envolvimento do trabalho do bem. Aqui, quantas crianças tem aqui que precisam de mães, né? Que tem mães biológicas, mas não tem mães sociais. Não existe? A gente sabe disso. Então a gente pode fazer esse papel. A gente pode atuar nessa área, reparando, né? Se envolvendo na tarefa. Mas a gente precisa estar muito atento a isso, né? Vamos voltar. Então, ó, por que os espíritas não temem a morte? O espiritismo transforma completamente a perspectiva do futuro. Lembra que eu falei do futuro? Essa é a grande questão. Ele transforma essa perspectiva. A forma de você ver o futuro, o pós-morte, o futuro na sua própria existência, ele vai ser totalmente modificado nesse sentido. Totalmente. Então, obviamente, você vai encarar esse fenômeno de outra forma. Né? O estado das almas, depois a vida futura deixa de ser uma hipótese e passa a ser uma realidade. Não é mais hipotético. Principalmente no pós-morte. Né? Vai para o céu ou vai para o inferno? Acabou. E o que eu vou para o céu? O que eu vou para o inferno? Aí começa, a gente pode desdobrar isso, a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Aí começa, tem que ser batizado. Mas quem não é batizado? Tem que ser cristão. E quem não é cristão? Metade do globo não é cristão.
nasceu antes de Jesus? Jesus tem o quê? 2000 anos, né? E quem nasceu antes de Jesus? Aí vão dizer, né? Não, mas Deus tem um plano para essas pessoas. Que plano? Olha como é que você vai cair no campo de hipótese especulativa. Tem jeito. Mas que plano? Não tinha Jesus. A pessoa não aceitou. Para aceitar tem que ser salvo. Como é que você vai ser salvo se você não tem aquele para te representar naquele momento? Jesus não existia. Quem é que dava essa salvação? Então é extremamente complexo. É frágil. É frágil. Tem jeito. Né? Ainda que isso incomode os outros irmãos. Tem uma fragilidade muito grande. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, mas resultado da observação. O que Kardec fez? Ele não observou? O que é o livro Céu e Inferno? O que é o diálogo com aqueles espíritos que desencarnaram? São situações de espíritos contemporâneos a Kardec. Contemporâneos. Kardec não conhecia aquela pessoa, mas foi alguém que morou ali próximo. Alguns ele conhecia. E aí ele entrevista essa pessoa. É como se estivesse entrevistando. E aí ele relata as suas dificuldades, as suas alegrias que ele enfrentou. Tudo se relacionado à forma como o indivíduo viveu. Tá? A alma não é uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que a define ao pensamento, o que é muito para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. O que é esse corpo etéreo que Kardec está falando aqui? Perispírito. É esse corpo etéreo, ser imaterial, que vai dar, inclusive, né, que tem uma função muito importante quando aqui estamos encarnados, que faz justamente, né, esse... Esse assunto é forte. Vamos perispírito, né? Mexeu com as energias. Então, o perispírito ele faz esse elo de ligação entre o corpo físico e o espírito, que é foco de inteligência, que precisa desse meio termo, desse elo, dessa conexão, para que ele possa atuar no corpo físico. E no mundo espiritual, é esse corpo semimaterial que nós não podemos ver, mas ele é semimaterial. É uma energia quintessenciada, que Kardec fala, né? Que vai ser esse corpo que vai dar identidade para a gente no mundo espiritual. Não é à toa que no mundo espiritual a gente pode pensar, mas o indivíduo não teve várias existências? Sim. Mas geralmente ele conserva qual existência? A última. A última encarnação. Então é essa encarnação que nós temos agora. Mas tivemos várias existências. A nossa família espiritual é formada por inúmeros espíritos. Porque não tivemos várias existências, não estabelecemos laços ao longo dessas existências diferentes. São pessoas do nosso coração, que nos amam. No plano espiritual estão torcendo por nós. Quando a gente volta, se reencontra com eles. No momento agora, não lembramos porque estamos encarnados, então nós temos um esquecimento de uma determinada memória nossa relacionada a esse passado. Ao voltar para o mundo espiritual, lógico, né, com a questão da maturidade espiritual, o indivíduo vai ganhando. E nessa realocação, né, dentro desse mundo espiritual, cada vez ele vai se adaptando mais a volta ao verdadeiro mundo, né, ele vai relembrando, ele vai tendo acesso a essas memórias, que está no espírito, não está no corpo físico, não está no cérebro. Tá? E as aptidões e percepções, aquilo que a gente conquista aqui, em termos de conhecimento, em termos de desenvolvimento do intelecto, né, desenvolvimento das aptidões em termos de práticas esportivas, de habilidades, né, a forma como a gente lida com os vícios, o aprimoramento desse sentido, os hábitos salutares que nós vamos criando. O que isso acontece? A gente leva para o mundo espiritual. Então, aquele que se habitua a fazer prece, a orar, no mundo espiritual, ele vai sentir essa necessidade.
Porque ele criou esse hábito. E é um hábito extremamente salutar, benéfico, né? Se ele criou, né, uma prática, né, de consumo excessivo, constante, por exemplo, de bebida alcoólica, que além de causar uma dependência química no corpo físico, causa também no espírito, ao chegar no mundo espiritual, o que acontece? Ele continua com essa necessidade, porque é uma necessidade do espírito, não é uma necessidade do corpo físico. Aí a gente pode pensar, mas como é que você prova isso? Como é que você chega a essa conclusão? É só a gente ver as pessoas que vão para clínicas de reabilitação, que ficam lá durante 1 ano, 2 anos, né, fazendo toda a recomposição de saúde orgânica, limpando totalmente o corpo físico. Quando ele sai dali, ele não tem um resíduo, né, praticamente, não sei se totalmente, né, daquela substância que ele usa. Pouco tempo depois, o que ele volta a fazer? A mesma prática. Mas espera aí, ele não saiu limpo? Se ele saiu limpo, por que ele continua com essa necessidade, com essa vontade? Porque essa vontade e essa viciação, ela está relacionada ao quê? Ao corpo físico? Não, ao espírito. Por isso que ao chegar no plano espiritual, continuamos com essa necessidade. Tá? Então, ó, o homem está em constante evolução. Isso aí são questões nossas, tá? Não é de Kardec, não. O Espiritismo e seu projeto pedagógico. O homem está em constante evolução. Então, isso é um determinismo nas nossas existências. Determinismo divino. Evolução. Não somos herdeiros do pecado e não necessitamos de salvação. Por favor, guardem isso em algum lugar do cérebro de vocês, né? Não somos herdeiros do pecado. Isso é uma construção do cristianismo. Ainda que a doutrina espírita faça uma releitura do cristianismo, ele não reproduz isso, porque isso não tem sentido algum. A gente não é herdeiro do pecado que foi cometido lá no Éden, a gente já nasce para dar nação, a gente precisa ser batizado para que a gente possa se desencarnar ou morrer, né, cedo, a gente possa ser salvo, senão a gente vai comigo, ou seja lá para onde for. Não, gente. Não, a gente não é herdeiro de pecado nenhum. A gente não está destinado ao sofrimento. E a salvação de quê? Salvação de quê? Salvação para a nossa sociedade, né? Eu acho que quando Kardec coloca, fora da caridade não há salvação, salvação para a nossa sociedade. Porque a gente não está perdido. A gente não está perdido. A vida é plena, a gente precisa se libertar dessas amarras, porque isso faz muito mal para a gente viver sob esse jugo. Nós temos que pensar o quê? Pensar em crescer espiritualmente, sim, mas através da maturidade espiritual. E para a gente fazer isso, a gente precisa partilhar no mundo, enfrentar as dificuldades, né? Aprender com a doutrina espírita, que muito nos ajudaram. O Espiritismo dá ao ser humano a jurisdição de si mesmo. Isso é muito importante. Jurisdição de si mesmo. Você não precisa de intermediários. Você tem a capacidade de resolver os seus problemas e as suas dificuldades. Você é o dono da sua situação. Tá? Ele é responsável pela sua educação. Não depende de nenhuma intermediação religiosa, hierárquica. Entenderam que o Espiritismo não tem hierarquia? Não tem sacerdócio organizado? Não pode. Imagina só, a gente tem um problema em casa, chegar aqui por volta e perguntar para ele, e aí, o que eu faço? Ele tem que ter uma receita, né? Dentro dessa realidade aqui, a jurisdição não está comigo, está com ele. Porque ele vai dizer para mim o que eu tenho que fazer. E aí, Valdo, o que eu tenho que fazer? Eu estou enfrentando isso. Ele pode sim aconselhar a gente, né? De dividir. A Casa Espírita tem um trabalho maravilhoso que se chama atendimento fraterno. Então, o atendente vai dizer para você, poxa, meu irmão, faz um culto evangélico lá, você tem feito, você tem orado mais, vai trabalhando nessa perspectiva. Mas não dizer para você, olha, faz 30 Pai Nosso,
faz isso, ou então vai lá na natureza, mata um animal, ou seja lá o que for. Volto a dizer, respeitamos as práticas religiosas. Mas o Espiritismo, ele não compactua dessa linha de raciocínio. A jurisdição é nossa. A doutrina espírita oferece para a gente todas as ferramentas necessárias para que a gente possa, nós, resolvermos as nossas dificuldades. A casa espírita é o esteio, é o apoio, é como se fosse um oásis, que a gente vai caminhando no deserto de dificuldades, a gente encontra, a gente cai, e aí está ali, aquela porta aberta, aquele espaço. E a gente é ali, é acolhido, a gente encontra a energia necessária, e o passe explica bem isso, para que a gente possa resolver os nossos problemas. Mas quem resolve os nossos problemas? Nós mesmos. Tá? Sem intermediação. Não existe intermediação. Tá? E aí, para fechar, tá? Eu deixo esse fragmento do livro Nosso Lar, do prefácio do livro Nosso Lar, que é do Emmanuel, que é um texto interessantíssimo, tá? Pequeno, mas muito interessante. Ele apresenta a obra, que não é dele, é do André Luiz, né? Muito famosa no meio espírita, Nosso Lar, tem inclusive filme, e aí ele fala assim, ó, a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vejam que ele está usando a estrutura de pensamento comum a todos. Por quê? Esse prefácio não é para espíritas, é para todos. Ele não está falando para espíritas, ele está falando para todos. Então, o indivíduo que lê essas categorias, né, facilmente compreendida por todos, cristãos. Né? A Terra é a oficina sagrada, isso é o mais importante. Isso é o mais importante. E que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Então existe um preço nas nossas ações e nas nossas atitudes. E o Espírito de André Luiz, no livro Nosso Lar, mostrou para a gente bem o que ele colheu, né? As dificuldades que ele enfrentou e as belezas também que ele pôde descortinar, que trouxe para a gente. É uma obra realmente belíssima, extraordinária, contribuição muito grande, que nos ajuda muito. Inclusive também nessa questão da morte, né? Entendendo a questão da vida futura. Então, meus irmãos, vou deixar aqui no textinho, a imagem. Muito obrigado pela paciência. Tá? Espero que possa ter contribuído. Reflitam, né, sobre essa questão. E se puderem, busquem o texto, O Temor da Morte, no segundo capítulo, na primeira parte do livro Céu e Inferno. É logo no comecinho, mais ou menos entre a página 20 e 30, dependendo da edição. Muita paz.